O Goulart, quando chegou aqui em 1917, ele encontrou a equipe da Sorocabana fazendo a demarcação da estação. Ele queria abrir um núcleo urbano em frente àquela estação, que a estação ajudaria no sentido de trazer gente para comprar terras, né, para plantar café, ou então se estabelecer com comércio. A cidade nasceu na frente da estação, né, em primeiro lugar. Ela foi uma delimitação. Então, na frente da estação, a primeira avenida da cidade é o Antônio Prado ou Washington Luiz. Ela transportou produtos, ela trouxe produtos, ela favoreceu esse intercâmbio com grandes centros e ela foi o único transporte por longo tempo de longa distância. Em 1925 ela passou por uma reforma em função do grande movimento que tinha a estação de Presidente Prudente. Depois as rodovias vieram, aí há uma certa concorrência, o governo quis favorecer um outro lado que não a ferrovia e o sucateamento, né, que aí ela para de funcionar. Mas por muito tempo ela foi a grande incentivadora, a grande impulsionadora do progresso da cidade. As lembranças mais antigas, o trem de passageiro ia sair, eles buzinavam forte, davam 2, 3 buzinadas assim, aquele eles ficavam, o trem já vai embora. A construção da primeira estação ferroviária de Presidente Prudente aconteceu no ano de 1919. Seu estilo era modesto, de arquitetura pioneira, e sua construção foi realizada com a ajuda da população do local. Alguns fatores contribuíam para que esta edificação passasse a ser inadequada para o local, dentre eles o avanço da linha férrea Sorocabana, a modernidade que se desenvolvia na época e a demanda de passageiros que crescia. A demolição total deste edifício aconteceu em 1941. A característica arquitetônica empregada em sua construção era a mais influente da época, o Art Deco. O que distinguia este prédio do seu antecessor vinha do novo programa de necessidades e que foi expresso em sua forma física. Para a concepção do novo prédio, foi encomendada uma planta baixa de São Paulo que já sofria influência do estilo em questão. A paisagem em que se insere é composta pela Praça da Bandeira, onde atualmente fica instalado o camelódromo. O edifício se situa em um dos poucos calçamentos de paralelepípedos restantes na cidade, e ao lado existe um antigo bebedouro de animais que já foi tombado pelo órgão municipal, mas que atualmente está em situação de abandono. Conforme o secretário de Obras do município, várias reformas foram feitas no edifício. Os motivos eram adequações para as empresas FEPASA e ALL. Em 2009, a Prefeitura Municipal realizou nova reforma para que a antiga estação recebesse a sede do PROCON, e com esta foram retiradas algumas paredes internas e houve a colocação de paredes de madeira como divisórias. Além disso, portas e janelas foram trocadas e a adequação do banheiro para o uso de deficientes foi realizada. O saguão da edificação permanece original desde 1944. Com relação à estação, a estação era tudo na cidade. E o chefe da estação era uma pessoa muito importante na cidade. E a gente tem agora uma setorização da estação ferroviária. Essa planta aqui colorida, a gente dividiu ela em 5 tipos de setores. Um acesso público, o acesso semipúblico, o de funcionários, um de serviço e um local sem funcionamento. Aqui é a entrada da estação ferroviária, que é aqui a Avenida Washington Luiz, que é a parte de paralelepípedo ainda. Então a gente entra pelas escadas e em verde a gente tem o setor público. Então as pessoas entravam por aqui e elas tinham acesso ao patamar que levava as pessoas até o trem. Aqui é a linha férrea, então o acesso público ficava bem paralelo à linha férrea. Ao lado dos acessos públicos, a gente tem o acesso semipúblico, então é esse em azul aqui, ó. A gente, então, por qualquer acesso público, a gente entra no acesso semipúblico. E em amarelo, a gente pode perceber o acesso de funcionários, que é exclusivamente esse aqui, que era um acesso mais restrito. E ainda mais restrito ao acesso de funcionários, a gente tem o de serviço, que fica ao lado do funcionário e ao lado do semipúblico. A gente tem aqui nessa lateral um local sem funcionamento, que é esse em preto. Era interessante. A gente escutava aquela locomotiva o dia inteiro. E os barulhos também dos engates, quando ele batia muito no vagão no outro assim. Marcou
marcou bem a minha vida. Então as pessoas entravam por aqui, por essa escadaria. Quem entrava, os funcionários, eles podiam ir ou para a sala de atendimento, eles tinham acesso da sala de atendimento para o almoxarifado, da sala de espera para o almoxarifado e da sala de atendimento para a cozinha. Além de que para o pavimento superior. O acesso público, ele vinha daqui também. As pessoas podiam circular também para a sala de atendimento, porque é um acesso semipúblico. A gente podia ir até a linha do trem, que acontecia por aqui. Então, quando a gente saía da sala de espera, a gente pode ir para esse lado, que são plataformas para quem precisava esperar o trem, ou para dentro do trem, que ele ficava bem aqui. A partir da análise topoceptiva, podemos ter uma apreensão do espaço, ou seja, podemos observar as sequências entre determinados pontos, quais são as distâncias métricas e temporais entre eles, os campos visuais, quais são as vistas que se observam em cada edificação, seja frontal ou lateral, e quais os efeitos visuais, sejam topológicos ou perspectivos. Dentro da análise, ainda considera-se os caminhos, que são os diferentes trajetos registrados, as vias veiculares, o acesso de pedestres e podem ser consolidados ou informais. Os pontos focais, que são pontos ou regiões que atraem os olhares das pessoas, e os marcos visuais, que são os elementos que se destacam visualmente na área. A representação projetual do espaço exibe as características do conjunto. São feitas por linhas de coroamento, onde se tem relação entre as linhas verticais e horizontais, além de tamanho, forma e disposição dos edifícios. Sistemas de pontuação, que se tem quando as larguras dos edifícios são combinadas à extensão vertical. Utiliza-se diferentes intensidades dos vetores conforme o resultado da combinação. Nas linhas de força, se observa a intensidade dos vetores, qual é o tipo de composição dos picos e vales entre eles. O teórico Cesare Brandi afirmava que intervenções apenas poderiam ocorrer se houvesse distinguibilidade entre os elementos pertencentes à época do restauro e os que já faziam parte da edificação, denominando como falso histórico tudo aquilo que não pode ser facilmente diferenciado, que tenta passar-se por antigo. Para Brandi, o restauro é responsável pelas futuras interpretações da obra e, se for mal executado, poderá causar danos que serão transmitidos por gerações. Para John Ruskin, o ato de restaurar um edifício era a mais bárbara destruição que poderia ocorrer com o mesmo. Para ele, uma intervenção feita em outra época elevaria o edifício a uma nova construção. Ruskin ainda afirmava que os edifícios possuíam um tempo de vida e que, assim como qualquer organismo vivo, deveria envelhecer e até morrer, ou seja, o processo de desgaste devido ao uso é parte de sua história. Sob este olhar, a antiga estação ferroviária de Presidente Prudente é um importante símbolo da memória coletiva da cidade. O local representava um marco para a cidade. Era também um agente promotor de relações sociais entre as pessoas que por ali passavam diariamente. Portanto, é necessário enfatizar a importância deste patrimônio na cidade de Presidente Prudente, tanto material como imaterial. O edifício ainda sofreu com reformas sem nenhum cuidado com a sua preservação ou a distinção entre o antigo e o novo, apresentando algumas alterações físicas em sua maioria interna e atendendo às leis de acessibilidade NBR 9050. Sem dúvida nenhuma, ela deveria ser tombada pelo patrimônio, inclusive, porque ela faz parte de uma urbanização daquela área e que transformaram uma antiga estação simples numa estação imponente, né, de importância, e que é também um marco do que sobrou daquela época, que do lado da praça, que é da mesma época, foi degradada como um camelódromo, por exemplo. A estação ainda mantém um pouco da fisionomia dela. Eu acho que deveria ser uma coisa assim mais ligada à história da cidade, mais ligada ao que ela representou para a cidade, né? Não só a cultura, podia ser turismo, por que não? Educacional, mas assim, uma função em que ela tivesse inserida na utilização que ela tem.